Então, pessoal, vamos conversar hoje sobre o glúten. Antes, para você não esquecer, dá o seu like, aquele joinha simpático que me ajuda tanto. Curte e se inscreve no meu canal para você não ficar por fora de nenhum assunto inteligente. Bom, o que é o glúten? O glúten, que hoje na mídia é tão mal falado, coitado, ele ganhou aí uma fama, né? Vou chamar assim de vilão, como se fosse uma coisa desnatural, uma coisa fora da realidade, algo que você tem que evitar. Mas será que você tem mesmo que evitar? Você já parou para pensar o que é o glúten? Se eu falar para você assim, olha, comer proteína é muito importante. Então, eu diria para você que proteína é algo positivo e provavelmente você ia aceitar, ia achar legal, ia concordar. Agora, se outra pessoa chega para falar para você sobre glúten, como é que você reage? Pois é, o glúten nada mais é do que uma proteína, pessoal. Então, por que é que você vai brigar contra uma proteína? Me fala. Então, quando a gente pensa no glúten, a gente pensa em algo negativo muitas vezes. Por quê? Porque a mídia caiu muito em cima falando a respeito de alimentos com glúten, que dá alergia, que a pessoa engorda e por aí vai. Vou contar segredo para vocês, não é nada disso. Quando a pessoa ela tem uma alergia ao glúten, ela tem uma intolerância ao glúten, para ela chegar até essa conclusão, ela precisa passar por um exame, ela precisa passar por uma consulta médica, para poder ela confirmar, para poder ela saber se realmente ela tem intolerância ao glúten. O glúten nada mais é do que uma proteína intrínseca, ou seja, é parte do alimento que está ali presente desde sempre, desde que o alimento foi criado. E onde você consegue glúten? É super conhecido o trigo. Então, quando a gente pensa em trigo, a gente precisa pensar em todos os alimentos que contêm trigo. Então, eu penso no pão francês e os inúmeros tipos de pães, né, que vai farinha de trigo. Eu penso no macarrão, eu penso em bolachas e biscoitos. Eu penso, por exemplo, na farinha de rosca. Tudo tem glúten. Por quê? Porque tem lá a farinha de trigo. É só na farinha de trigo que você encontra o glúten? Haha, não. Então, tem a farinha de trigo, tem o centeio, tem farinhas de maneira geral, vamos dizer assim, você come qualquer alimento que tenha qualquer tipo de farinha de trigo ou desses outros itens que eu falei, contém glúten. Cevada também tem glúten. Grão de camute, que eu não conheço esse grão. Leveduras de cerveja. Semolina também tem glúten. Você sabia disso? Ou será que quando falava-se sobre glúten, vinha somente na sua cabeça o trigo, o pãozinho francês, né? Então, precisa entender, precisa compreender o que é o glúten. Entretanto, se você tem o objetivo de controlar ou de reduzir o peso, e você evita todos os alimentos que contêm glúten no sentido de farinha de trigo, pode ser que você esteja acertando. Não é porque você não está comendo glúten que você vai controlar o peso, não é. Mas é porque uma grande maioria de alimentos feitos com farinha de trigo, eles vão conter glúten. E muitos no seu próprio perfil vão ser o quê? Super calóricos. E aí você não ingere alimentos que têm glúten, em consequência disso, alimentos hipercalóricos você está evitando. Então, em consequência disso, você reduz o seu peso. Entendeu? Entretanto, a situação é diferente se você tem realmente comprovado uma intolerância ao glúten, uma alergia, onde a pessoa muitas vezes desenvolve descamação de pele avermelhada, até feridinhas. Eu tenho uma irmã que ela tem intolerância a glúten e ela tem até danos significativos na pele. Sem contar que tem a questão intestinal, entre vários outros sintomas que uma pessoa que tem alergia ao glúten desenvolve. E não na verdade, assim, quando a gente pensa, né, nessas pessoas que têm realmente esse problema, a gente precisa considerar assim, porque é realmente um tratamento médico que ele precisa fazer, que a pessoa precisa fazer.
E nisso, pessoal, é algo muito importante. Se você, quando era jovem, não tinha intolerância ao glúten e depois, no decorrer da vida, acabou adquirindo, não se assuste. Pode ser realmente que isso aconteça, né? Porque à medida que a gente vai vivendo, vai envelhecendo, todos os nossos órgãos também reduz a capacidade de funcionamento de maneira geral. Todos os órgãos. Então, pode ser sim, que de repente o seu intestino adquiriu uma intolerância. Eu não tô falando que é uma coisa fechada, tá? Eu tô supondo aqui no que pode acontecer. Então, tenha essa atenção, né? Então, às vezes a gente vê nos rótulos dos alimentos, contém traço de glúten. Por que tem essa frase? Porque às vezes o alimento não é um alimento com fonte mesmo de glúten. Pensa numa farinha de milho, por exemplo, não tem glúten. Mas está escrito lá na embalagem, pode conter traços de glúten. Por quê? Existem pessoas que realmente têm uma sensibilidade muito afinada em relação ao glúten. Então, a parte comercial, né, os fabricantes, para se precaver, para se prevenir de alguma espécie de processo, quando esse produto foi ser manipulado, foi ser produzido, ele ficou em um ambiente que pode ter sido produzido alimentos que continham glúten. E o que acontece? Essa farinha de milho, de repente, teve contato com algum alimento que tinha glúten. E para uma pessoa muito sensível, com uma intolerância muito significativa, pode fazer mal para essa pessoa. Por isso que aparece lá, pode conter traços de glúten, ok? Mas também você pode pensar em vários aspectos, várias razões para não comer alimentos ricos em glúten ou alimentos, né, ricos em farinha de trigo e os outros ingredientes que contêm glúten. Por isso eu vou deixar aqui para você um trabalho muito interessante, que são mais de 100 receitas isentas de glúten e isentas também de açúcar, se não me falha a memória, é isso. Então, isentos de glúten, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas receitas nesse material. E pensa bem, né? Se você precisa, se você quer, se você decidiu evitar consumir alimentos sem glúten, é chato quando você começa a pensar o que é que eu vou comer, o que é que eu faço para comer. Então, você tem esse material aí que você pode decidir, pode optar por fazer uma receita, né, que vai estar isento totalmente de glúten, ok? Compartilha, deixa o seu like e a gente se vê na próxima.